Isso é verdade. Deixa eu pôr pra gravar aqui. Aí. Pior que eu fico desempregada. Ah, o seu é temporário? Isso, é contrato. Ah, os contratos, né? Ah, bom, mas é isso, né? Agora, esse que vai abrir agora é para efetivo, não é? Sim, É, mas eu então. acho que eu pego aula em bebedouro temporário de novo, né? Eu passei no processo. Sempre tá precisando, né? Não tem jeito. Isso aí Eu sou é... 39 lá. Ah, entendi. É uma coisa que sempre tá precisando, né? Professor nunca cessa a necessidade, né? Bom, gente, vamos lá então. Então a gente estava falando de processo de derivação, né? E aí a gente viu a prefixação, a sufixação e a parassíntese, tá? O que é a derivação regressiva, certo? A palavra vai regredir. Ou seja, você vai tirar ali e vai substituir. Você vai tirar a terminação dela e vai substituir por A ou por O, beleza? Você vai formar uma nova palavra. Então, por exemplo, ó, mudar, tá? Você vai fazer muda. Ou seja, ela regrediu. Você tirou ali o R, por exemplo, dela. Virou muda. Ajudar, ajuda. Chorar, choro. Abalar, abalo. Tem uma série de outras aí. Quem já conseguiu acessar a apostila, eu coloquei muitos mais exemplos lá, tá bom? Depois vocês deem uma olhadinha lá também. Mas a definição da derivação regressiva é isso. Isso que não cai em prova, tá? Nunca vi cair derivação regressiva, beleza? O que costuma cair mais? Parassíntese cai bastante, derivação por prefixação e derivação por sufixação. Essas caem muito, beleza? Agora, a regressiva e a imprópria, obviamente, né, gente? Se você procurar questões sobre isso, você vai achar. Mas não é tão frequente, beleza? O que é a derivação imprópria? Beleza? Por que ela tem esse nome? É quando a gente usa uma palavra que pertence originalmente a uma classe gramatical, a gente coloca ela em outro uso. Lembra lá nas palavras substantivadas? Aquilo lá é uma derivação imprópria, tá? Olha só, quando você fala o seguinte: os bons se salvarão. Os bons, normalmente bons, eles são adjetivos, né? A palavra bom normalmente é adjetivo. Você fala, nossa, esse bolo é bom, esse homem é bom, tá? Ele normalmente caracteriza um substantivo, tá? Quando eu falo os bons, eu estou substantivando esse adjetivo. Olha o artigo aqui, ó, os bons, tá? Ou seja, eu estou transformando um adjetivo aqui num substantivo, beleza? Isso é uma derivação imprópria, tá bom? O viver, né? Aquele clássico exemplo que a gente viu, né? O viver é cheio de surpresas. Quer dizer, o ato de viver, né? Então, o viver, olha o artigo aqui. O viver é cheio de surpresas. Viver normalmente é verbo, né? Mas nesse uso aqui ele está substantivado, ele está sendo usado como substantivo, beleza? Então é um verbo sendo usado como substantivo, é uma derivação imprópria, tá? Vestimos um traje esporte, tá? Por que é uma derivação imprópria isso daqui? Olha só, esporte normalmente é substantivo, né? Ele pratica um esporte, eu adoro esportes. Tá? Aqui esporte está sendo usado para caracterizar traje. É um adjetivo. Está sendo usado como adjetivo. Tá? Então vestimos um traje, que é o substantivo. Esporte. Esporte caracteriza traje. Beleza? Então nesse caso a gente tem um substantivo funcionando como adjetivo. Tá? Foi um feito incrível. O que é o feito? Feito é o particípio do verbo fazer. Não se preocupe com esses nomes agora que nós vamos estudar, tá? Mas ele é o particípio do verbo fazer, tá? Isso foi feito, por exemplo, tá? É o particípio do verbo fazer. E aqui nós estamos usando ele como um substantivo, um feito. Olha o artigo, um feito. Beleza, pessoal? Então foi um feito incrível. Tá joia? Então, verbo no particípio, eu transformei em substantivo, é uma derivação imprópria. Gente, eu gosto muito desse slide porque ele nos dá alguns exemplos de como que a nossa língua é dinâmica, né? Então, a gramática
Pera aí. O seu slide não está aparecendo no tamanho maior? Olha, vocês não estão vendo aí, gente, no tamanho maior? Pra mim está. Eu vou dar ESC aqui, pera aí. Vou dar ESC e vou apresentar de novo, pera aí. Aí. Tá todo mundo vendo, galera? Derivação imprópria aí. Sim. Flaviana, melhorou? Tá conseguindo ver aí? Quem não tiver conseguindo, me avise. Agora sim? Ótimo, então tá bom. Deixa eu ver, eu parei aqui. Então foi um feito. Então, só retomando. Então eu gosto muito dessa parte. Por quê? Porque ela mostra que a nossa língua é muito dinâmica, né? Então quer dizer, o que a gramática fez? Que eu expliquei para vocês lá na aula passada de substantivos, né? Pega todas as palavras e tenta classificar em algumas classes, né? Só que não dá tão certo assim. É lógico, ajuda muito a gente estudar, né? Mas não dá tão certo porque essas palavras, a gente usa de tantas formas diferentes, tá? Ó, adjetivo a gente usa como substantivo, verbo como substantivo, substantivo como adjetivo, verbo como substantivo, certo? Então assim, é importante a gente estudar, mas é mais importante a gente não decorar, é a gente entender a função. Por que eu chamo essa palavra de substantivo e por que aqui ela está como adjetivo, por exemplo? Qual é a função que ela está desempenhando aqui? Tá? Isso é mais importante. Beleza? É saber analisar na frase, é saber identificar a função que ela está exercendo. Ela está dando um nome, ela está nomeando alguma coisa, ou ela está caracterizando, será? Certo? Conforme a gente vai ver hoje na aulinha de adjetivo, tá bom? Bom, então derivação é isso. Então, quais são as mais pedidas, galera? Por sufixação, por prefixação e para síntese, para sintética, tá? Mas é bom você também saber como é que funciona a derivação regressiva e a derivação imprópria, tá bom? Derivação regressiva, quando ela diminui o tamanho, né? Você tira a terminação dela e troca, e aí você está colocando, ela está diminuindo de tamanho, certo? E a derivação imprópria, quando você usa uma palavra com outra classe gramatical, tá? Aí é como se você estivesse formando uma nova palavra com outro sentido, beleza? Bom, então derivação é isso. Aí a gente tem o processo de composição, certo? O que é o processo de composição? Ele é diferente da derivação. Por quê? Aqui nós vamos pegar dois radicais ou duas palavras e vamos juntar. E aí vai formar uma única palavra. Certo? Nós já vimos isso lá nos substantivos, né? Nos substantivos simples e composto. Mas agora vai ficar mais claro, porque a gente também tem adjetivo simples e composto, por exemplo. Agora vai ficar mais claro para vocês. É um processo de formação de palavra. Então, quando a gente fala uma palavra composta, é porque ela sofreu um processo de composição. Nós pegamos duas palavras ou dois radicais com significados diferentes e juntamos. Diferente da derivação, que você pega um radical e coloca um sufixo, um prefixo, tá certo? Aqui não, você tem duas ideias, dois radicais diferentes, duas palavras diferentes e junta, certo? Olha só, eu posso fazer isso de duas formas, essa junção. Eu posso fazer por justaposição. O que é a justaposição? Né? Você simplesmente vai colocar, justapor uma palavra aqui e a outra aqui sem perda sonora. Você não tem perda sonora, tá? Na aglutinação, o que acontece? Você vai fazer essa junção e vai haver ali uma perda sonora de alguma das duas palavras, tá? Uma perda fonética, né? Guilherme. Oi. Essa aula você vai mandar no grupo? Você está perguntando se vai ficar gravada? Uhum. Vai ficar gravada. Tá. Tá bom? Tá. Então, pessoal, vamos então ver aqui. Então, a composição por justaposição, quando não tenho perda
Fonética ou perda sonora é a mesma coisa, tá? Tô falando fonética porque eu já vi esses dias caindo em prova com esse termo, fonética, que é som, é a mesma coisa, tá? Então ocorre uma perda fonética, uma perda sonora, tá? E aglutinação. Então, olha só como é que funciona a composição por justa posição, tá? Você vai pegar a palavra, por exemplo, passa, que é um verbo, passa, e tempo, que é um substantivo, tá bom? São duas ideias diferentes, né? Você tem o verbo passar e você tem o substantivo tempo. O que você vai fazer? Juntou. Sem perda sonora. Ó, a palavra passa tá aqui e a palavra tempo tá aqui. As duas são inteiras. Gira, passa tempo. Vai e vem. Ah, você fica nesse vai e vem aí. O que é esse vai e vem? Você tem o verbo ir, né? O verbo que vai, e o verbo vir, vem. E aí, eles não sofreram alteração nenhuma. Não sofreram perda sonora nenhuma. Vai e vem. Eu formei uma nova palavra. Vai e vem. Mas fica claro que são duas palavras juntas, não fica? Ó, vai e vem. São duas palavras juntas. Você pegou duas palavras, ou dois radicais com dois significados diferentes, ó, vai e vem, e juntou. É uma palavra composta, formada por composição. Oi, Cássia. Por exemplo, você fica nesse vai e vem, é uma coisa. E o vai e vem brinquedo é outra palavra. Depende. Por exemplo, ó. Depende de como você... Por que se formou essa palavra vai e vem? Justamente por isso. São duas palavras, ó. O verbo, né, aqui, peraí, vou escrever duas vezes para não confundir. Você tem o verbo ir, né, ele vai, e depois o verbo vir, ele vem, só que sem acento, né? Só tem acento porque na junção ela virou uma oxítono terminada em aerotrem, né, AEON. Mas as palavras em si não têm acento, tá? Bom, aí o que acontece aqui, ó? Se você vai usar esse vai e esse vem como um nome, que foi isso que aconteceu com essas duas palavras, tá? A gente fala, você fica nesse, quer dizer, o vai e vem. A gente transformou esses dois verbos numa só palavra, né, num substantivo. Então ficou o vai e vem. Então se eu falo assim, você fica nesse vai e vem, eu estou falando desse vai e vem como um substantivo. Esse vai e vem. Certo? No caso, o verbo, né? Então, mas aqui no caso é um substantivo, é um nome do que você fica fazendo. Você fica fazendo um vai e vem, é um nome. O vai e vem. Agora, é diferente, Cássia, se você escrever assim, ó. Tá? Você pode escrever das duas formas. Beleza? Ele fica, por exemplo, lá no caso, assim, nossa, ele sempre vai e vem. Aí você está falando dos verbos. Ele sempre vai e vem. Tá? Aí são normal. Dois verbos aqui, tranquilo. Agora, se você está usando isso aqui como um nome, o vai e vem, esse vai e vem, aí você está aqui, ó, usando como um substantivo. Esse vai e vem, o vai e vem. Tá? Aí já é um substantivo, aí já vai ficar tudo junto aqui. Porque aqui já não são duas ações separadas mais. Já é um ato vai e vem. Entendeu? Você formou um substantivo. Por isso que se forma uma nova palavra. Entendeu? Ok. Sim ou não? Sim, sim. Tá bom. Obrigada. Nada. Então, ó. Girassol, por exemplo. O que é o girassol? Poxa, você tem o verbo girar, né? Ele gira, né? E o sol. Outra ideia, outra palavra, tá bom? Você juntou as duas. É claro, aqui a gente colocou mais um S, né? Para não ficar girasol, tá? Mas não tem problema, não houve perda sonora, tá? Gira e sol, o som está mantido, gira-sol, tá? Grecolatino, você também não teve perda sonora aqui. Cor-de-rosa, também não teve perda sonora. Então, olhem aqui, ó. Eu posso ter palavras por composição com ou sem hífen, beleza? Ó, cor de rosa, pé de moleque, tá? Beija-flor, certo? É com hífen. Agora, passa-tempo, vai e vem, gira-sol, sem hífen,
Tá bom? Então eu posso compor essas palavras usando ou não o hífen. Tá? Mas a gente não pode esquecer que cor de rosa é também uma palavra só. Não é porque tá com hífen que virou duas palavras, tá? Então, por exemplo, beija-flor, ó. Beija-flor. Você vai falar, Guilherme, tá com hífen, são duas palavras. Não, gente, aqui, ó, é uma palavra, o beija-flor, tá? Formada por composição por justa posição. Eu só coloquei beija e flor uma do lado da outra, tá? Mas aí ela virou uma palavra, beija-flor. É uma palavra só. Só que fica tão claro que são duas coisas diferentes, beija e flor, né? Que às vezes tem gente que acha que são duas palavras, mas não. É uma palavra formada por justa posição. Beleza? Processo de composição por justa posição. Tá? Agora, quando eu tenho perda sonora nessa junção, aí eu tenho um outro processo que chama aglutinação. Beleza? Essas palavras vão ser aglutinadas. Eu vou ter uma perda sonora aí. E algumas vão ficar irreconhecíveis. Por exemplo, aguardente, né? A famosa cachaça, né? Aguardente. Eu falei isso na aula de substantivos, né? Então, olha lá. Aguardente. O que é a aguardente, a cachaça? Né? É uma água, né, que passarinho bebe, que arde, não é isso? Aguardente. Bom, eu peguei essas duas ideias e fiz uma palavra só. Só que aqui eu tive uma perda sonora. Por quê? Eu não vou falar água ardente para juntar. Eu tirei um A. Beleza? Então ficou aguardente. Mas ainda é muito claro que eu juntei duas palavras. Água e ardente, não é? Não fica muito óbvio? Aguardente, certo? Agora, tem umas que não são tão óbvias assim, porque a perda sonora fica tanta que às vezes a gente nem reconhece. Mas, por exemplo, embora, que é uma conjunção, ela vem dessa expressão, em boa hora. Em boa hora. Então ela virou embora. Beleza? Eu vou em boa hora. Eu vou embora. Certo? Então, é um exemplo aqui de uma palavra formada por aglutinação, tá? Que às vezes a gente nem lembra da onde ela veio, tá? Planalto. O que é planalto? Ó, plano, alto. Vem da junção dessas duas palavras, tá? Mas aí a gente teve uma perda sonora. O O aqui foi embora, ó. Certo? Do plano. Então, planalto. Pernilongo. O que quer dizer isso? É a junção de perna longa. Tá certo? E aqui a gente teve, por exemplo, o A se perdeu. Aí virou pernilongo. Por que isso acontece, gente? Por eufonia. O que é eufonia? É um som mais bonito, tá? Um som mais fácil da gente pronunciar. Como a língua é viva, como a gente usa ela todo dia, as palavras elas vão se adaptando à forma que fica melhor para a gente falar. Certo? Então por isso que tem essas junções aí. Beleza? Porque elas ficam melhor para a gente pronunciar. E se de repente elas não forem mais a maneira que a gente gosta de pronunciar, a língua vai mudando. Tá certo? E isso acontece com todas as palavras. Tá joia? Bom, Oi. Eu mandei para você algumas questões de todos esses assuntos que caiu na prova aqui de Viradouro. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, aproveitar legal. Elas, até para as meninas, é bem legal. Legal, eu vou pegar e vou mandar. Todos os assuntos, parassíntese, aglutinação, em 2 questões tem vários assuntos. Quando que foi essa prova? Foi em 2020. Legal. Não, 2021. Esse ano, no começo do ano, em meio à pandemia, Viradouro fez processo. Nossa Senhora. Mas tá vendo? Então caiu o processo de formação de palavra. Você dá uma olhada nas 2 questões que eu mandei para você, que talvez dá para aproveitar para mandar para as meninas. Legal, inclusive eu vou pegar a prova que você me mandou, eu vou jogar lá no grupo, tá bom? E é bom, tá vendo, gente? Oi, Renato, pode falar. Não, legal. Interessante, tem as questões. Caiu só isso que você tá dando aí praticamente. Que legal, bom saber. Por sorte eu acertei. Sorte nada, você estudou.
Gente, então, eu vou pegar depois a prova que a Renata tá falando, eu vou jogar lá no grupo, tá bom? Aí vocês baixem, tentem resolver, tá joia? E as dúvidas vocês podem me mandar. Obrigado, viu, Renata? Valeu mesmo. Ó, tá bem rabiscada, viu? Se você quiser digitar, não sei, tá bem rabiscada. Não tem problema, não. Esquenta com isso, não. Concurso é assim mesmo, né? A gente risca tudo, rabisca, eu mesmo vou riscando as que eu já sei que tá errada, né? É assim mesmo. Eu vou anotando uma coisa que me vem na cabeça ali na hora, você anota para não esquecer. É assim mesmo. Ó, agora, gente, então nós falamos do processo de derivação, certo? Prefixal, sufixal, derivação por parassíntese, tá? A imprópria. Depois a gente falou da composição, tá? A gente falou por justaposição e aglutinação. Agora é outro processo, o processo de redução, tá? Como que a gente forma palavras por redução? Certo? Bom, é simples, olha só. Quando a gente reduz por abreviação ou siglas uma palavra original e passamos a utilizar a forma reduzida, certo? Ou seja, você tem a palavra original, certo? Só que, de tanta gente abreviar, a gente passa a utilizar a forma abreviada, certo? Por exemplo, zoológico, né? Esse aqui é mais no inglês, né? Que o pessoal fala zoo, né? A gente fala zoológico mesmo, tá? Mas, por exemplo, olha um exemplo legal aqui, ó. Moto, certo? O que é a moto? A moto, ela é uma abreviação, não é? De motocicleta, certo? Moto é a abreviação de motocicleta. É uma forma reduzida. Mas ninguém fala motocicleta mais. Fala, eu comprei uma moto. Beleza? Ou seja, se formou uma nova palavra. Moto, que não existia antes. Existia motocicleta. Beleza? Quilo, né? Esse quilo aqui, ele é um multiplicador, né? O quilo a gente usa para multiplicar a palavra da frente por 1000. Então pode ser quilograma, pode ser kilobyte, né? Então o quilo normalmente ele é com K no inglês, né? A gente usa para multiplicar por 1000. Então quilograma é o grama vezes 1000, né? Só que quando a gente vai falar de peso, a gente só usa o quilo. Fala, eu tô com 80 quilos. Na verdade você tá com 80 quilogramas, né? Mas a gente abrevia e fala quilos, tá? É uma forma de redução. Pneu, tá? A palavra pneu, ela vem, na verdade, ela é uma forma reduzida da palavra pneumático, certo? Só que a gente não fala pneumático. Eu comprei 4 pneumáticos. Não, a gente fala comprei 4 pneus. Então formou-se uma nova palavra, tá? Fotografia, certo? A gente não fala, tira uma fotografia, né? A gente fala, tira uma foto. Ou seja, formou-se uma nova palavra aqui também por redução de fotografia, tá? Esse é o processo de redução. Beleza? Bike para formar bicicleta não é a mesma coisa, não. Né? Não, aí já é um estrangeirismo, né? Porque bike já é do inglês. Tá. Certo? Aí já seria um estrangeirismo nosso, né? Porque a gente tem a palavra, né, bicicleta, mas a gente usa a palavra em inglês. Aí já é um estrangeirismo, tá? Mas, assim, os estrangeirismos também, eles vão se incorporando no nosso vocabulário, né? Então, mas aí não é que forma uma nova palavra, certo? Que a gente já tem a palavra correspondente, só que a gente passa a usar uma nova. Aí o que acontece? Com o tempo, se aquela palavra pegar mesmo, o dicionário ou absorve ela do jeito que ela é escrita na língua original. Por exemplo, aconteceu isso com bacon, né? Bacon é uma palavra do inglês, não é? Assim, bacon. E alguns dicionários trazem já bacon. Alguns dicionários da língua portuguesa já trazem desse jeito. Alguns, por exemplo, né, por exemplo, tem em algumas áreas, por exemplo, se usa essa palavra layout, né?
Então, vou fazer um layout aqui para você. O que aconteceu? Alguns dicionários trouxeram assim, ó, né? Aportuguesando a palavra, né? Porque esse fonema, por exemplo, lei, aqui, ó, a gente não escreve o fonema E com a letra A. Isso é próprio do inglês. Como que a gente representa o fonema E? Com essa letra. Como que a gente representa o fonema I? Não é com Y, normalmente, é com I. Como é que a gente representa o fonema A? Que nem layout, out. Aqui eles representam com O. A gente representa com A. Certo? Então, alguns dicionários pegam essas palavras do inglês ou de outra língua que a gente usa muito, certo? E fazem um aportuguesamento para poder pôr no dicionário. E tem outros que não. Por exemplo, bacon, eu nunca vi escrito assim. Bacon. Tá? Eu ainda não vi, mas pode ser que tenha, tá? Mas eu já vi no dicionário apontando a palavra bacon assim, tá certo? E layout é assim. Isso é um aportuguesamento de uma palavra que é estrangeira, tá joia? Isso acontece também. Pode acontecer com bike, eu acho provável, né? Porque muita gente nem fala bicicleta mais, né? Só fala bike. Galera, agora, o processo de hibridismo, ó, redução é só isso mesmo, tá? Então, quer dizer, aqui as siglas entram também, tá, gente? Então, por exemplo, ó, se você tem aqui as organizações das Nações Unidas, né? Ninguém fala isso, todo mundo já fala ONU. Beleza? Isso aqui é uma redução, a sigla também é uma redução, tá bom? Por exemplo, você vai falar Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ninguém fala isso, todo mundo fala Sabesp. Aí tem Sabesp na cidade de vocês? Vamos pegar uma outra que seja mais nacional, né? Por exemplo, a empresa Petróleo Brasileiro S.A. Que empresa que é essa? Quem sabe? Petrobras. Isso, Petrobras. O que é a Petrobras? É a junção de petróleo brasileiro, certo? É a sigla. No caso do Saeb também, né? Oi? Saeb. Saeb também, né? Saeb, isso, Uhum. Exatamente, porque é uma redução, não é isso? Então a gente está reduzindo por sigla nesse caso, né? Mas aí a gente só se refere àquela palavra, ninguém fala assim, eu trabalho na Petróleo Brasileiro S.A. Não, trabalho na Petrobras, certo? Porque é a redução dessas duas palavras aí. Beleza? Guilherme, deixa eu te perguntar só uma coisa que me veio agora na cabeça. Uhum. Essa sigla, se você consegue ler ela, é assim que fala que ela é um acrônimo? Vixe, agora você me apertou, hein? Eu posso pesquisar e te trazer depois? Não, sabe por quê que eu tô perguntando? Porque caiu na prova de Monte Azul, né? Caiu isso daí? Caiu. E aí NASA foi dado que não era uma sigla. A NASA era um acrônimo. Aí eu pesquisei e achei isso, que é quando a gente consegue ler, quando é uma sigla, mas você consegue ler, por exemplo, NASA, que forma uma nova palavra. Eu achei um absurdo cair esse acrônimo na prova, que eu nunca tinha ouvido esquisito, falar. né? Bem esquisito. Bem esquisito mesmo. Olha, eu posso pesquisar para te trazer, beleza? De fato, eu não... Foi só uma curiosidade, porque caiu lá na prova. Não, legal. Eu vou pesquisar, eu deixei anotado aqui, eu vou pesquisar para você, tá? E eu ponho, amanhã eu já te trago essa resposta. Pode ser? Pode, então, obrigada. Beleza. Imagina. Bom, então, galera, esses processos aqui costumam cair mais, beleza? Então, composição e derivação, tá? Hibridismo já é bem mais difícil, tá certo? De cair. Eu já vi cair, mas é mais difícil. Por quê? Aqui, o que é o hibridismo? Uma coisa híbrida é quando você mistura, certo? Nesse caso aqui, o que a gente está misturando, tá? Radicais de línguas diferentes. Como eu falei no começo da aula, né, gente? A nossa língua ela é formada por radicais de muitas línguas diferentes, tá? Tem até árabe aqui, ó. Deixei até um exemplo aqui do árabe pra gente ver, tá? Então a gente tem grego, a gente tem latim, as principais, latim,
Banto, Tupi-Guarani e demais línguas indígenas, né? Não tinha só Tupi-Guarani. Então depois você tem as línguas europeias, né? Você tem espanhol, né? Quer dizer, nós temos aqui vizinhos, a América inteira é espanhola, né? Só a gente que fala português, então a gente tem bastante influência deles também, tá certo? Do francês, do holandês, do alemão, do próprio inglês, tá joia? E aí, o que acontece? A gente pegou aqui, né, ao longo da nossa história, dessa bagunça, o que foi acontecendo? A gente pega um radical de uma língua e radical de outra língua e forma uma nova palavra. Certo? Um exemplo muito famoso nosso é televisão, tá? Se cair hibridismo, gente, vai cair televisão, tá? Os que eu já vi caindo é televisão, porque é o exemplo mais famoso. Por quê, Guilherme? Olha só, tele quer dizer, assim, grande, né? Tele. Visão, né? De visão mesmo. Só que são radicais de origens diferentes, beleza? Tele tem origem no grego. E visão tem origem no latim. Então quando você junta esses dois radicais, certo? Você está fazendo um processo de hibridismo. Beleza? Monocultura, por exemplo, que é uma cultura de uma coisa só. Então vamos supor, se você planta só arroz, ou só milho, ou só café naquela terra, você está praticando a monocultura, né? Cultivando uma coisa só, tá? Aí para nós faz sentido, mas imagina o processo de formação dessa palavra. Então quer dizer, mono vem do grego e cultura vem do latim. Alcoômetro, quer dizer, um aparelho para medir o álcool, né? Alcoômetro. Álcool é uma palavra que vem do árabe, né? E metro é uma palavra, né, um radical grego. Certo? Então olha a bagunça que é a língua portuguesa. Bagunça eu falo assim, né, brincando, mas é muito rica, né? Então a gente tem palavras aqui formadas, gente, com uniões aí de muitos idiomas, certo? Então, então a gente tem esses casos aí que são formados por radicais de origens diferentes, beleza? Rodrigo, uma curiosidade minha agora. Pode falar. Ali no alcoômetro. Ah. Então, o bafômetro seria o quê? Bafômetro? Ó, tem que ver da onde vem o bafo. Ó, sabe por quê, gente? É assim, como eu disse, né? Se você abrir qualquer gramática, você vai ver lá que tem uma lista, gente, muito grande de radicais gregos, radicais latinos, radicais não sei da onde. Então, assim, é muito radical. Por isso que eu tô falando que isso aqui é meio que um decoreba dos principais, porque não dá pra gente saber todos. Não, eu, por exemplo, não sei de onde vem bafo, por exemplo, não, qualquer origem. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. É que assim, ó, o alcoômetro é para fazer a medição do álcool. Isso. Seria a mesma coisa que o bafômetro, é isso que eu queria saber. Ah, entendi. Pode ser, mas aqui ele tem um sentido mais amplo, né? Ele vai medir, por exemplo, assim, pode ser o nível de álcool numa bomba, pode ser num posto, por exemplo. Aqui ele está mais abrangente. Por exemplo, o bafômetro, o nome dele, na verdade, é etilômetro, né? O nome certo dele, vamos pôr assim. O bafômetro é tipo um nome popular, né, que vai medir o bafo, né? Metro é o que mede e a primeira palavra é o que está medindo, certo? Então, por exemplo, esse bafômetro é um nome meio, como é que eu vou falar assim, popular, tá? Bafômetro. O nome correto dele é etilômetro, certo? Que etil também tem essa origem no álcool, só que ele vai medir o álcool no corpo, beleza? Obrigada, Guilherme. Nada. Bom, e aí, gente, um último processo aqui de formação que a gente tem são as onomatopeias, tá? O que são as onomatopeias? São aquelas palavras que surgiram, tá? Para tentar imitar os sons da natureza, tá certo? É um processo de formação também, beleza? Muitas palavras que a gente tem na nossa língua surgiram, tá? Da nossa tentativa de imitar alguns sons que a gente ouve, tá? Por exemplo, mugir, né? O que a vaca faz? Ela muge. Da onde que será que veio essa palavra mugir?
Com certeza vem do som que a vaca faz, do mu, certo? Então aí a gente pegou esse som e falou, nossa, a vaca está fazendo mu, ela está mugindo. Então essa palavra mugir, certo? Veio de uma tentativa de imitar o som que aquele bicho faz, certo? Mesma coisa do miar, né? O que o gato faz o dia inteiro? Aquele som, né? Miau, miau, certo? Então, quando a gente vai tentar imitar, reproduzir os mesmos fonemas, a gente produziu essa palavra, miar, tá? Então, ela é uma onomatopeia. Ela vem da imitação de um som da natureza, tá? Então, tic-tac, certo? Ou fonfon. Fonfon, o que é? A gente está imitando o som de uma buzina, fonfon. Tic-tac, imitando o som do relógio. Ó, não, tô ouvindo tic-tac. Tic-tac. Já é um som que ele produz, certo? E tem, claro, né, gente, uma infinidade de outras palavras. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Então, o que são as onomatopeias? É um processo de formação de palavras. Onomatopeia é um processo de formação de palavras. Beleza? Que a gente vai fazer aquela palavra, vai formar aquela palavra por imitação. Então a gente escuta um som, tenta reproduzir. E aquele som fica legal quando a gente reproduz, a gente acaba associando ele àquela coisa. Tá joia? Igual o mugir, por exemplo. O que a vaca faz? A maioria dos sons, por exemplo, que os animais produzem, a gente coloca uma onomatopeia para chamar aquele som, né? O grasnar dos patos, certo? Essa palavra de alguma forma lembra o som que os patos fazem, beleza? Então esses sons que a gente fala, o coachar dos sapos, certo? Então essa palavra que a gente usa, ela de certa forma vai remeter ao som que eles fazem, tá? E aí a gente forma essa palavra a partir dessa experiência nossa de ouvir. Tá joia? Então isso são onomatopeias. Beleza, galera? Então, ó, eu peguei uma aqui que caiu televisão, tá? Depois vocês fazem, ó, da Consulpan, que foi a mesma que fez Monte Azul, né, Renata? Fez Monte Azul aí, a Consulpan, nossa querida Consulpan. Monte Azul e Pitangueiras. Ave Maria. Nossa Senhora. Uma banca horrorosa. A Consulpan não é muito legal mesmo, não. Já gente, fizeram aqui também. Fizeram aí, aonde que é aí, Adriana? Bebedouro, já fizeram. Bebedouro, né? Já fizeram daí? Já. Nossa Senhora. Gente, então é o seguinte, nós acabamos então formação de palavras. Como a gente ainda tem 10 minutinhos, eu já vou começar a aula que vem, na aula de amanhã, tá? Eu já vou falando aqui com vocês sobre os artigos, tá? Porque como é uma classe de palavras menorzinha, tá? Já dá pra gente começar agora, beleza? Bom, Guilherme, aí os exercícios que ficou para fazer, você vai corrigir na outra aula? Corrijo. Ou tem gabarito no coisa? Não, esse aqui eu já pus gabarito, tá? Esse eu já pus, mas eu corrijo também, eu explico se vocês tiverem qualquer dúvida. Porque é interessante colocar gabarito, porque eu acho que ganha tempo. Aham, esse aí eu já coloquei, esse aí já tá o gabarito lá. Tá bom. Ó, então galera, é o seguinte, deixa eu só aqui situar vocês no seguinte. Então, a gente está estudando morfologia, tá? A gente viu aqui formação das palavras, beleza? A gente viu os morfemas, né? E depois os processos de formação. E aí, a gente começou na aula passada a ver as classes de palavras. O que são as classes de palavras, então? A gente já estudou, por exemplo, os substantivos. E eu falei para vocês que os substantivos, eles são a classe de palavras mais importante, tá? Por que isso, Guilherme? Porque, na verdade, eles é que mandam, tá? Na quase totalidade das outras classes de palavras, conforme a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai ver uma que são os artigos. Eu já falei dele, eu já falei dos artigos, tá? Lá na aulinha de substantivos, tá? Mas hoje a gente vai ver mais a fundo como é que funciona, né? Eles acompanhando ali os substantivos, beleza? Então, gente, se você entender o substantivo, o restante vai ficar mais fácil. Vocês vão ver, tá joia? Olha lá então, ó. Onde que os artigos estão?
eles estão na classe, no tipo de classe de palavras variáveis, tá joia? Então eles também são variáveis, assim como os substantivos, beleza? Então vão variar ali em gênero e número também, tá? Só que não é só isso, tá? Eles têm aqui uma divisão muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Vamos observar esse texto, depois a gente vai voltar nele, tá? Então, ó, certa vez passando por uma praça, encontrei um menino chorando. Prestem atenção nessas palavrinhas que eu destaquei aí, tá? Passando por uma praça, encontrei um menino chorando. A praça estava deserta e o menino sozinho, as mãos e os cabelos sujos de terra, tá? Então vocês reparem que aqui em cima eu coloquei uma praça, depois um menino. Depois eu já mudei, eu coloquei a praça e o menino, as mãos e os cabelos, tá? Isso obviamente não tá aqui à toa, e a gente vai entender por que que isso tá dessa forma, tá bom? As palavras então que eu destaquei aqui são artigos, tá joia? Então uma, um, a, o, as e os, tá? E eu também tenho as variações aqui em número desses artigos, beleza? Então, em resumo, o que é o artigo? Artigo é a palavra que a gente coloca antes dos substantivos, tá certo? Para quê? Para dar àquele substantivo um sentido de determinado ou indeterminado. Ou seja, por meio do artigo eu consigo determinar aquele substantivo, certo? Ou indeterminar, beleza? Tem também uma outra função. Eu vou indicar o gênero. Lembra lá nos substantivos comuns de dois gêneros? Como que eu vou fazer para saber o gênero? Uma das dicas que eu dei é usar o artigo, certo? Então, se eu estou usando ali um artigo masculino ou feminino, é o que vai determinar o gênero daquele substantivo que eu não consigo só lendo a palavra, certo? Por exemplo, motorista. Motorista serve para os dois. Como é que eu vou saber? Pelo artigo eu vou saber, se tiver a ou o motorista. Beleza? Bom, gente, aqui é muito simples, tá? Artigos definidos, tá? Que vão definir, vão determinar aquele substantivo. A gente já vai ver exemplo de como que isso funciona na prática, tá? Quais são? O e a. Só esses dois. E o plural, os e as. O para masculino e a para feminino. É muito simples, gente. Os e as para o plural. Então, o filho, a filha, os meninos, as meninas, o advogado, a professora, os profissionais, as educadoras. Certo? Quando eu uso o e a e os seus plurais, eu estou definindo de quem que eu estou falando. Nós vamos ver na frase. Já quando eu uso esses aqui, um e uma e os seus plurais, uns e umas, eu estou indefinindo aquele substantivo. Beleza, galera? Olha só. Um filho, uma filha. Vê como é diferente de quando eu falo o filho e a filha. Um filho e uma filha. Nós vamos ver isso no texto. Uns meninos e umas meninas. Um advogado, uma professora, uns profissionais, umas educadoras, tá? Eu já tenho aqui uma mudança de sentido muito grande, tá bom? Bom, se eu for voltar aqui, ó, vou falar para vocês o seguinte. Aqui, vocês percebam aqui, ó. Passando por uma praça, encontrei um menino chorando. O que eu quero dizer aqui, galera? Quando eu falo uma praça, o que eu estou fazendo então, conforme a gente viu? Eu estou indefinindo essa praça. Por quê, Guilherme? Porque a gente ainda não falou dessa praça. Eu ainda não me referi. O meu interlocutor não sabe que praça é essa. Seria muito esquisito eu chegar para ele e falar assim, ó. Gente, certa vez eu estava passando pela praça. A primeira pergunta que vocês vão me fazer é, Guilherme, que praça? Você não falou de praça nenhuma. Eu não sei que praça que é essa. Por quê? Se eu usar um artigo definido, eu já vou ter que ter me referido a essa praça em algum momento. Por quê? O que o artigo definido faz? Ele faz uma determinação. Ele determina que praça que é. Como eu nunca falei de praça nenhuma... Oi? Ele especifica. Exatamente. Ele vai determinar a praça. Como que eu vou saber que praça que é essa? Bom,
ou a gente já sabe qual é, tá? Porque a gente está num contexto aqui, ou eu já falei dela antes. Olha o que vai acontecer na linha de baixo. Então eu indeterminei praça e indeterminei o menino. Um menino. Não sei que menino que é. Beleza? Olha nessa frase agora. A praça estava deserta. Viram que eu já mudei o artigo. Aqui eu já estou determinando. Qual praça que é, Guilherme? Essa que eu acabei de falar. Eu já me referi a essa praça antes. Você já sabe qual praça que é. Guilherme, eu não sei, você não falou que praça que é. Mas eu falei de uma praça. É essa praça que eu acabei de falar. Certo, pessoal? É essa praça que eu acabei de falar. Então a gente já sabe de qual praça estamos falando. Mesmo que eu não saiba onde ela fica, o nome dela, que cidade que é, não. Mas eu já sei que quando eu falar a praça, vai ser uma praça determinada, que é a praça que eu acabei de falar. Então eu já tenho um referencial para eu voltar para essa praça toda vez que eu definir qual praça eu estou falando. Olha só, a praça estava deserta e o menino sozinho. Que menino? Bom, esse que eu acabei de falar. O menino que estava chorando. Viram como eu já mudei o sentido? Eu já estou determinando qual menino é. É o que eu acabei de falar. Certo? Então, na conversa, a gente já faz isso naturalmente. Nossa, eu estava passando por uma praça, mas a praça estava deserta. A gente já muda automaticamente. Por quê? Primeiro, você não sabe de qual praça, mas agora você já sabe. É essa que eu acabei de falar. Beleza? Então, a primeira vez que eu vou falar é indeterminado, mas as outras vezes já é determinado. Por quê? É aquela praça que eu estava falando agora há pouco. Tá joia? Então, a praça estava deserta e o menino sozinho. As mãos e os cabelos, bom, que mãos e cabelos? Do menino, obviamente. Certo? Cabelo sujo de terra. Tá joia? Então, mais importante dos artigos aqui, ó. Os efeitos de sentido dos definidos e dos indefinidos. Nós vamos estudar isso mais aprofundado agora amanhã, tá? Que já é a próxima aula. Que eu separei aqui algumas frases para a gente analisar, tá joia? E para a gente ver como é que muda o sentido usando o definido e o indefinido, tá joia? Gente, amanhã às 7 horas a gente acaba isso daqui e começa adjetivos. Fechado? Adjetivos também vai ser bem legal, é uma classe de palavras muito interessante. Beleza? Um grande abraço para vocês, até amanhã, tá? E Renato, eu tô te devendo a sua pergunta. Tá bom? Eu não esqueci. Amanhã eu trago a resposta para você. Tá joia? Amanhã eu não participo da aula porque eu vou no jantar, mas tá bom. Boa noite, obrigada. Então eu te mando no zap depois. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Até amanhã, viu? 7 horas. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.